Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. No programa de hoje você vai conhecer as casinhas do bem que ficam espalhadas pelos campi da PUC Minas. Nossa equipe marcou presença no Concertos Dominicais e a gente te conta como foi. E você já parou para pensar em como o recém-nascido vive quando sua mãe está em cárcere? Esse é o assunto da nossa entrevista no estúdio. E não é só isso. No quadro Por Dentro da PUC Minas, visitamos o laboratório que possui um dos poucos simuladores solares do Brasil. Então fique ligado que está começando o Espaço PUC. Olá, vamos começar essa semana com uma prestação de serviço. É que a Associação Mineira de Reabilitação, a AMR, está precisando de doações. E quem dá mais detalhes sobre isso é a Anne Guimarães, que está na nossa redação. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Tomás. E boa tarde a todos. A AMR é uma entidade que atende cerca de 500 crianças e adolescentes com deficiência física ou estão em situação de vulnerabilidade social. E esse ano eles estão com a campanha Ano Novo de Prato Cheio, com o intuito de arrecadar doações para a compra de alimentos. E essa doação ela pode ser feita pelo site, via boleto ou até mesmo no cartão de crédito. E agora você confere os destaques de nossa agenda. Nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, vai ser realizada a abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2018 na PUC Minas. A campanha tem como tema Fraternidade e Superação da Violência e o lema Vós sois todos irmãos. O evento começa às 9 horas da manhã no Teatro João Paulo II, Prédio 30, do campus Coração Eucarístico. O Boulevard Shopping de BH recebe a segunda exposição de orquídeas de 22 a 25 deste mês, com entrada gratuita. O público vai ter a oportunidade de conhecer diversos tipos de espécies da planta, especialmente as orquídeas raras de colecionadores. Para os visitantes, haverá também um local dedicado à venda das flores, mudas e vasos. O evento fica aberto à visitação de quinta a sábado, das 10 horas da manhã às 10 da noite, e no domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, no terceiro piso do Boulevard Shopping. Vai ser aberta às 5h30 da tarde a exposição de esculturas Restos de Nada, da artista plástica Magali Cabral. As peças vão estar expostas no Espaço Cultura e Fé, Campus Coração Eucarístico, até o dia 23 de março e é aberta ao público. Você gosta ou se sente atraído pela área da física? Então olha que legal, a PUC Minas tem um laboratório incrível sobre energia solar. Olha, no Brasil só existem 2 simuladores solares e um deles está neste espaço. É o Por Dentro da PUC que você confere agora. Nessa segunda edição do Por Dentro da PUC, nós viemos conhecer o Laboratório Green. Aqui funciona uma estação meteorológica que fornece dados para os alunos da PUC Minas e também para outros estudantes de outras universidades. Na estação, fatores como temperatura ambiente, radiação solar, nível de chuva, umidade do ar e velocidade e direção do vento são monitorados. E não é só isso. No Laboratório de Energia Solar, também são feitos testes que mantêm a qualidade dos produtos oferecidos no mercado, como coletores e painéis solares. Aqui no Green são feitas pesquisas e ensaios na área da energia solar, como aqui nessa bancada, onde a resistência do coletor solar à força do vento é testada. Outros equipamentos também testam até qual nível de penetração de água o coletor solar pode suportar. Já esse equipamento que foi desenvolvido aqui no laboratório faz parte das pesquisas de sujidade dos painéis solares, ou seja, ele avalia como a sujeira danifica o funcionamento desses painéis. O principal instrumento de pesquisa do Green é o simulador solar. No Brasil, só existem 2 simuladores como este. O objetivo do equipamento é contribuir para estudos e realizar ensaios.
parte do laboratório pode ser frequentado pelos alunos que aproveitam o espaço para testar e desenvolver projetos. O estímulo à leitura e à troca de livros é algo sempre muito bem-vindo, né, Tomás? É claro, Raíssa. E aqui na PUC Minas foram criados alguns espaços bem atrativos que permitem essa troca. São as casinhas do bem que a gente vai conhecer agora. O projeto Casinha do Bem, desenvolvido pela Proinfra, tem o objetivo de incentivar a leitura e a troca de livros e materiais didáticos dentro do espaço da universidade. O superintendente da Proinfra, professor Rômulo Albertini, explica de onde nasceu a ideia. Às vezes compra livros em casa e lê o livro e às vezes tem a tendência de guardar o livro para às vezes reler, né? Às vezes eu quero reler um livro ou outro. Mas a maior parte dos livros a gente não relê, né? A gente disponibiliza, fica numa pequena biblioteca em casa, que todo mundo tem. Então, o objetivo foi fazer, se eu compro um livro, gostei do livro e quero divulgar isso, eu coloco numa casinha do bem. Porque alguém pode pegar, ler e depois devolver. A ideia é essa. Quem vê as casinhas de longe pode até se confundir com uma nova decoração do campus, porque, claro, elas são bonitinhas mesmo. Mas fica o recado para quem procura novos livros, seja para estudar, para relaxar ou até fazer novos amigos. Isso aí alivia um pouco no custo que as pessoas têm de xerox dentro da universidade e óbvio que também que estreita os laços entre quem está chegando na universidade e quem já está mais tempo, né? Entre calouro e veterano. Ajuda a criar comunicação. São 22 casinhas que já ajudaram muita gente a estudar. A Andressa doou algumas apostilas do curso de Engenharia Química. Eu acho muito bacana, porque é uma forma dos alunos compartilharem os livros que a gente já leu e terem novos livros para ler sem ter nenhum custo. A princípio eu pensei não em livros didáticos, pensei em livros de leitura, né, para lazer mesmo, como hobby. Mas comecei a perceber também que as pessoas começam a colocar apostilas, coisas do curso, que é interessante também, né? A gente vai divulgando o conhecimento, que é o que interessa, né? E tem muita coisa que é para o lazer mesmo, né? Porque quando a gente lê alguma coisa, a gente se transporta, né? De repente a gente está no passado, está na Idade Média, ou enfim, ou vai para o futuro também. Então a leitura tem essa característica de dar o prazer, de nos transportar, às vezes, de uma dura realidade que a gente enfrenta. Compartilhar conhecimento nunca é demais e talvez possa ser fundamental para um futuro melhor. Como nós temos aqui na universidade milhares de jovens, né? Jovens que serão formadores de opinião no futuro, a gente entende se esses jovens lerem mais, começarem a ler mais, gostar do hábito da leitura, isso para o país no futuro poderá ter algum impacto positivo. Raíssa, você já trouxe seus livros? Ainda não, mas eu vou trazer. Muito a gente legal. Tem que trazer, né? Compartilhar. Muito legal. Agora, muitos dizem que o ano só começa depois do carnaval. Se você também pensa assim, então não dá para esperar mais. Tá na hora de começar a procurar estágios na sua área profissional. E quem traz algumas dicas de oportunidades é o Thales Ribeiro, do nosso Núcleo Web. Vamos lá para nossa redação. Boa tarde, Thales. Quais são as dicas de hoje? Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar com uma vaga na área do direito. A Advocacia Geral da União abriu processo seletivo para alunos a partir do primeiro semestre. As inscrições são de 24 de fevereiro a 12 de março e podem ser feitas pelo portal ciee.org.br. Temos também algumas vagas no Cine para as áreas de administração, ciências contábeis, enfermagem e engenharia civil. Para participar é preciso que esteja cursando a partir do terceiro período e se inscrever no site cine.com.br. Mais informações sobre essas e outras vagas de estágio estão disponíveis na página da PUC TV Minas pelo Facebook. Eu volto na semana que vem com mais ofertas de estágio. Tomás? Então é isso aí, Thales. Muito obrigado. Então é isso aí. Semana que vem tem mais dicas de estágio. Não é novidade que o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas conta com uma programação diversa e de qualidade. Verdade, Tomás. Além de exposições e muitas atividades para crianças e adultos, a temporada de concertos dominicais 2018 já começou. O evento, que é gratuito, emocionou o público que foi ontem ao museu. Crianças, jovens, adultos e idosos. Não existe idade para se emocionar com a música.
A Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais abriu a temporada dos concertos dominicais Peter Lund deste ano. E atraiu muitos admiradores da música clássica no Teatro do Museu da PUC Minas. E estou muito satisfeito de estar aqui para assistindo, porque eu aprecio muito essas músicas, né? Dobrada, música sinfônica, erudita, sou muito amante dessas músicas. Eu acho muito interessante, né? A ver a banda tocar, as músicas. Acho o máximo. Os concertos dominicais Peter Lund no Museu de Ciências Naturais PUC Minas nasceu em 2014 com incentivo da Lei Rouanet, que oferece um espaço cultural para o público mineiro. E só para esse ano estão previstos mais de 20 recitais abertos para todo o público. A Banda Sinfônica, ela foi criada em 1927. Né? Esse ano vamos completar 91 anos de existência e tem sido o nosso patrimônio mineiro. E é uma honra para nós estarmos aqui, né? Juntamente com a PUC nessa parceria. E mais uma vez vamos fazer um concerto, né, nessa manhã de domingo. E em maio temos outro concerto previsto também. Reger é o ato de conduzir a banda sinfônica ou orquestra de for nas músicas que serão tocadas. Então, quando não se tem um maestro, um regente à frente, a música fica desorganizada. Hoje eu vim com meu coração aberto, cheio de amor, tá? Para aproveitar tudo que tem de bom, para compensar as outras coisas da vida que nós estamos passando aí, nós precisamos muito disso. Música é tudo de bom na vida da gente e principalmente quando nós temos os componentes no coração, fica melhor ainda. Muito bom. Uma pesquisa revela dados importantes sobre laços sociais das crianças após o cárcere. A responsável por esse trabalho é a Ilka Franco, professora de psicologia e pesquisadora da PUC Minas, que daqui a pouco vai dar mais detalhes sobre esse trabalho para a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que já voltamos. Você já parou para pensar o que acontece com as mulheres grávidas que cometem algum tipo de infração? Como que essas mulheres cumprem as penas? Em Minas Gerais existe o Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade, que fica no município de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. O Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade foi criado em 2008 na cidade de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trata-se de uma unidade prisional diferenciada, a única da América Latina destinada a abrigar prisioneiras a partir do 7º mês de gravidez em instalações sem grades. A unidade foi planejada para que 35 presas pudessem permanecer com seus filhos até completarem 12 meses. Nos documentos consultados, não há clareza do motivo para estabelecimento dessa temporalidade. Nestes poucos anos de funcionamento, chegou a acolher mais de 50 mulheres. Os profissionais trabalham visando estreitar os vínculos afetivos entre mães e filhos, realizam capacitação e cuidados gerais da criança, noções de puericultura e higienização. Que bom que existe esse centro, né? Mas como que é a relação das mães que estão privadas de liberdade com as crianças recém-nascidas? A professora Ilka Franco Ferrari, do curso de Psicologia e pesquisadora da PUC Minas, desenvolveu uma pesquisa sobre o assunto. A pesquisa é denominada Laços Sociais de Crianças após o Cárcere.
E é com a professora Ailka com quem converso agora. Professora, seja bem-vinda ao Espaço PUC, muito obrigado pela disponibilidade. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Tomás. Boa tarde ao público que nos assiste agora. É um prazer estar aqui. Que bom, professora. Eu gostaria que a senhora começasse comentando para a gente de onde que surgiu o interesse, né, por estudar um tema tão importante para todo o cenário social. Em 2014, eu terminei uma pesquisa que se destinou exatamente a estudar o centro de referência. A metodologia era o seguinte: eu vou tomar o centro de referência como um caso a ser estudado, porque ele já estava em jornais, já estava na televisão, mas não havia estudo. E lendo os documentos que criaram o centro, que foram motivadores da criação do centro, o projeto, ali havia ideais muito bonitos, ideais, eu diria assim, entre a relação mãe e criança, laços através da amamentação, mas não tinha estudos a respeito disso. Então, a primeira pesquisa minha se chamou Mulheres Encarceradas, Laços com Crime e Desenlace Familiar. Ela terminou em 2014. Logo em seguida, ela foi financiada pela FAPEMIG, pelo CNPq e também pelo FIP PUC Minas. Logo depois, eu apresentei uma outra pesquisa que o CNPq, a FAPEMIG também financiou, que se chama, essa que você mencionou, Laços de Criança Após o Cárcere, exatamente porque o que eu escutei na primeira pesquisa me dizia que havia algo que não estava batendo muito bem com os ideais com que o projeto e a instituição foram criados. O que eu escutei muito ali, não só eu, os pesquisadores que estavam envolvidos, é que aquelas mães tinham desejo de não estar ali, a maioria delas que foram entrevistadas, né? Elas preferiam estar num cárcere comum, porque era muito difícil ser mãe 24 horas por dia, suportar o contato corporal das crianças nesse tempo todo, e com toda a responsabilidade da criança. Então, eu me perguntei, bom, isso está favorecendo, então, o vínculo após a saída da mãe do cárcere? Né? Como é que é essa questão? E elaborei o segundo projeto, então. Professor, e as conclusões dessas pesquisas são conclusões que, às vezes, a gente fica até meio chocado, né? Porque a gente imagina que, tendo um centro de referência como este, quem está usufruindo, né, quem está ali, vai se sentir feliz e tudo mais, mas não é bem isso que aconteceu, né? Existe um outro lado aí, que é um lado bem emblemático, né, professora? Foi uma surpresa. Na realidade, foi mesmo uma surpresa. Você imaginar que aquela mãe que não está em celas propriamente, né? Ela tem um espaço livre. Lá não existe cela, não existe cárcere mesmo naquele tradicional. Existe. E ela dizer que preferia estar em outro lugar fechado porque não suporta aquele cotidiano com a criança que é muito difícil, foi algo que surpreendeu. Uma outra questão que surpreendeu muito foi escutarmos de uma das funcionárias que as crianças cresciam ali fortes, saudáveis, né? Porque lá tem nutricionista que cuida da alimentação, né? Mas demoravam demais a falar. Então, foi outra interrogação que nós fizemos. E como é que estão essas crianças hoje, então, no que respeita ao laço social, ao vínculo que elas são capazes de estabelecer, porque a linguagem é muito importante nesse processo, né? E a gente observava as mães, sim, com as crianças para poder lavar roupa, para ir ao banheiro, para dormir, para limpar o quarto, mas normalmente enganchadas, né, na sua cintura e muito pouca fala. Isso nós já tínhamos observado. Então, são dados que chamaram muita atenção e a pesquisa atual está confirmando isso. Então, eu tenho atualmente esse estudo, né, com as crianças de diferentes idades. É um estudo em que nós observamos a criança na casa dela, na escola, se ela está na escola, aqui na clínica de psicologia do coração eucarístico, e nós constatamos que há mesmo um problema muito grande de linguagem e uma dificuldade muito grande de laço social, porque o rompimento que tem na separação é muito sofrido dos dois lados, mas a criança sofre muito. Mais, né? Os guardiões, todos eles têm história para contar do sofrimento das crianças nos primeiros dias. Os guardiões são as pessoas que ficam com as crianças quando elas saem ali de onde que está a mãe, né? Porque a pesquisa tinha interesse de abordar exatamente o estudo das crianças que as mães continuaram presas, né? Porque no projeto eles dizem que esse primeiro ano
da criança com a mãe fortalece os vínculos de uma maneira que ele é duradouro a ponto de que quando a mãe saia do cárcere, a relação esteja bem estabelecida, né, e se reinstaure um processo ali favorável ao desenvolvimento da criança. Então, nós nos perguntamos, as mães pensando desse jeito, tem acontecido isso, então? Né? E por querermos, então, estudar as crianças que estavam fora, mas a mãe ainda continuava no cárcere, nós tivemos que deparar com os guardiões, né? Somente 2 crianças, entre as estudadas, foram retiradas de lá pelos pais. Em geral, é a mãe da prisioneira, uma tia, né, um irmão, algum parente, mas pelo pai, somente 2 crianças haviam sido retiradas. Então, os guardiões, eles ficam, né, a criança fica sob os cuidados dele, com autorização de um juiz, até que a mãe possa, então, voltar ao contato com a criança, né? Professora, e pelas pesquisas, vocês puderam observar algum padrão no comportamento da mãe depois dessa ruptura? Porque a gente falou das crianças, é muito sentido, mas para a mãe também. Como que é? Tem algum padrão? Todas as mães dizem sofrer, né? E umas falam do sofrimento da outra. Algumas mais, outras menos, porque havia mães que desejavam muito que a criança saísse, né? E havia mães que diziam claramente, eu quero ter o direito de escolher se eu fico ou não com a criança. Não é o juiz quem tem que decidir isso. Não é uma legislação que tem que decidir isso, né? Havia mãe, por exemplo, que tinha muita dificuldade de conviver com o choro de outras crianças, porque ela tinha um quadro depressivo grave, né? Havia mãe psicótica, né, que tinha muita dificuldade já no laço social. Então, as mães dizem sofrer, mas tem esse lado também de sentirem que a criança é um peso para elas. Né? É uma coisa bem emblemática. É como se fosse um sofrimento a mais, uma pena a mais a pagar. Que ela estaria cumprindo ali, né? Esse foi a maioria das mães que nós entrevistamos, né? Professora, amanhã o Supremo Tribunal Federal, eu trouxe aqui, olha, os dados, ele vai julgar um habeas corpus coletivo em nome de várias presas grávidas, né, em várias mães, né, que possuem filhos pequenos, recém-nascidos. São, pelo menos, de acordo com o CNJ, pelo menos 622 grávidas ou presas que estão amamentando atualmente. O Supremo vai julgar essa ação coletiva pedindo um habeas corpus para todas essas mulheres. O que a senhora acha dessa ação? Esse julgamento vai ser amanhã, pela 2ª turma do Supremo. Eu considero de extrema importância, né? Acho que ali não é o lugar mesmo, a prisão não é o lugar para uma criança ficar. Mesmo que se pense num tempo de 1 ano, né, que em Minas Gerais é assim, não é o lugar para a criança ficar, ainda que esteja do lado da mãe, né? E, na verdade, as mães que ainda não foram a julgamento, né, que estão ali com prisão preventiva, desde 2016 que elas já têm direito de pedir o cumprimento da pena domiciliar, né? E não tem sido feito isso, mas isso já é um direito, inclusive, que elas têm desde 8 de março de 2016, que o Código do Processo Penal foi modificado. Então, eu acredito que tanto para a mãe quanto para a criança será muito bom. E ainda tem um detalhe, né, que acho que esse agora, se eu tivesse que continuar esse projeto de pesquisa com uma nova pergunta, eu iria pesquisar os guardiões. Né, que porque, são as pessoas responsáveis pelas crianças. Pesquisa vai levando a outra, né? O que agora ficou como um dado muito preocupante? Os guardiões, em geral, eles estão nesse processo muito mais por uma obrigatoriedade do que necessariamente por um desejo de estar com a criança. Então, em geral, a criança chega até eles, né? Está tudo legal, legalizado, mas elas não são adotadas no desejo deles, percebe? Sim. Então, eles funcionam realmente como guardiões, né? E não como pai e mãe, que ainda que eles possam ser chamados, né? Assim, como alguém que os adotou no desejo deles para estar com aquela criança. Alguns dizem claramente o peso que a criança representa para eles, sabe? Professora, realmente tem muito a ser estudado ainda. Eu quero agradecer a senhora pela presença aqui, parabenizar pela pesquisa, né, que realmente não tem dúvidas de que é uma pesquisa muito importante para a nossa sociedade. Eu agradeço também, estou fazendo um relatório
Esse relatório vai ficar disponível na biblioteca da PUC Minas, Coração Eucarístico. Quem tiver interesse vai poder pesquisar. Muito obrigada também. Tá bom. Obrigada, professora. Infelizmente, o Espaço PUC chega ao fim, mas amanhã nós estaremos de volta. Isso mesmo, amanhã às 5 horas da tarde pela PUC TV e também pela TV Horizonte. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais. É @PUC TV Minas. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.